Olá! Dando sequência aos nossos estudos sobre Europa medieval, o tema da nossa aula de hoje são os povos bárbaros. Hoje nós vamos entender um pouquinho como esses povos ditos bárbaros ajudaram no processo de ruralização da economia, característica do período feudal, e como eles impactaram na construção das características do feudalismo. Os povos estudados nessa aula serão os francos e o Império Carolíngio, que é dentro dos povos francos. Antes, nós temos que tentar entender quem eram os bárbaros, da onde saiu essa denominação povos bárbaros. Para isso, nós temos que lembrar um pouquinho sobre a aula de Roma. Os bárbaros eram vistos pelos romanos como aqueles que não tinham a sua cultura, não falavam a sua língua e não seguiam seus costumes. Então, bárbaros eram todos aqueles não romanos. Esses não romanos, eles obtiveram essa designação de uma forma pejorativa. Era uma maneira de suplantar a sua cultura e demonstrar a grandiosidade do Império Romano. Então, por isso que foi cunhado esse termo bárbaros. Só que de bárbaros, esses povos, eles não tinham nada. Eles eram povos ricos culturalmente, politicamente, tinham suas características econômicas. Então, a nossa tentativa é tentar desconstruir um pouquinho sobre essa primícia de bárbaros e não bárbaros. Bom, nessa questão, vamos lembrar um pouquinho que esses povos bárbaros, eles eram incorporados ao território romano, tá? Na parte fronteiriça, eles eram bem-vindos, porque devido à extensão do território, à grandiosidade do Império Romano, eles precisavam desses grupos não romanos morando nas suas áreas fronteiriças como uma maneira de impedir invasões de povos não amigos e até mesmo de cultivar essas terras próximas. Então era como se fosse uma espécie de barreira que impedia que povos muito agressivos ou que povos que desejassem conquistar esse território romano entrassem dentro desse território. Então esses povos bárbaros, alguns desses povos bárbaros, eles eram permitidos viver na fronteira do Império Romano. Só que um povo em específico, o povo huno, ele causou um grande alvoroço e um grande temor entre esses povos. E com as invasões hunas, esses povos eles adentram o território romano. Eles acabam entrando nesse território para fugir do domínio huno. Essa entrada no território não foi feita de maneira organizada e também não foi feita de maneira pacífica. Então houve lutas com os romanos. E essas lutas acabaram aumentando a desagregação do Império Romano e a formação de pequenos reinos independentes. E no interior desses reinos misturou-se os costumes romanos e os costumes dos povos invasores. Então acabou surgindo uma outra cultura com características romanas e características dos povos invasores. Uma região específica, a Gália, é a que nós vamos estudar hoje, que corresponde à atual França, porque foi nessa região que o Reino Franco ele se desenvolveu. E o Reino Franco ele foi o mais duradouro dos reinos independentes, desses pequenos reinos. Quando a gente estuda o Reino Franco,
nós podemos perceber aspectos da formação da sociedade feudal e assim também as suas características. Então, ele é extremamente importante para nós entendermos algumas características do período feudal. A Gália, ela foi conquistada pelo Júlio César no século I a.C. Ela era uma região muito povoada. Os habitantes que moravam naquela região, eles eram denominados de gauleses. E quando os francos, eles invadem essa região a partir do século V, eles cruzam o rio Reno, eles atravessam o rio e eles acabam ocupando o território que ficou conhecido como a Gália, tá? E ele acaba expandindo o território tanto para norte quanto para nordeste. E uma das principais características do povo franco era nesse processo de conquista da Gália, é que ele foi feito de maneira muito ordenada e de uma maneira muito eficaz, tá? Eles acabaram favorecendo o desenvolvimento do comércio e também do artesanato. Então, aí acaba se formando o Reino Franco. O Reino Franco, o primeiro rei franco, eles descendiam do rei que chamava Meroveu, tá? Por isso o nome Merovingios. Nós temos duas principais dinastias do Reino Franco, que são os Merovingios e os Carolíngios, todos respectivamente com o nome, tá? O nome dos seus principais líderes. O Meroveu, na metade do século V, ele lutou ao lado dos humanos contra a invasão huna. Quem assume o governo posteriormente é o neto dele, o Clovis, que também teve grandes vitórias militares e que acabou fazendo com que ele assumisse o trono. Um dado interessante sobre o Clovis é que em 496, depois de derrotar os alamanos, ele se converte ao cristianismo. Quando ele faz isso, ele conquista o apoio dos condes cristãos e dos bispos da Gália. Então, ele ganha prestígio frente à Igreja Católica. Quando Clovis morre em 511, o Reino Franco ele foi dividido em seus 4 filhos, e isso provocou inúmeras rivalidades. Até que o Dagoberto ele sobe ao trono e ele estabelece que daquele momento em diante os reinos francos teriam um único sucessor. Somente um filho poderia assumir o trono, para não acontecer uma tentativa de fragmentação, como aconteceu antes dele assumir o governo, tá? Quem acaba assumindo depois do Dagoberto foi um prefeito ou uma espécie de primeiro-ministro do governo do Dagoberto, com o nome de Pepino Heristal. Ele toma o cargo hereditário e ele passa para o filho dele, o Carlos Martel. O Carlos Martel também era um grande líder de batalhas, ele venceu inúmeras batalhas, então ele acaba assumindo o governo. Quando ele assume o governo, o Carlos Martel, o Pepino, filho dele, é incentivado pelo Papa Zacarias a depor o pai, a depor o Carlos Martel. Então ele assume o trono e se proclama rei. Quando ele faz isso, ele inicia uma nova dinastia, a dinastia dos Carolíngios, que, como eu falei para vocês, inclusive com o nome de Merovingios, tem esse nome por causa do Carolus, que significa Carlos. Então, o sucessor do Pepino, o Breve, foi o seu filho
Carlos Magno, iniciando assim a dinastia carolíngia. O Carlos Magno, ele foi responsável pelo apogeu do Império. Ele conseguiu anexar muitos outros territórios e tornou o Império Franco, o Reino Franco, de fato um império, tá? Grandioso. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o Império Carolíngio. Em 768, a dinastia foi entregue ao Carlos Magno e ele foi o responsável por dar o maior êxito que o Império Franco vivenciou durante o seu período. Ele conseguiu dominar grande parte da Europa medieval. A política adotada pelo Carlos Magno era uma política expansionista, tanto que ele promoveu o domínio de territórios situados na Península Itálica, na região dos Pirineus, nas cidades de Barcelona. Ele impôs sua dominação sobre os saxões da Germânia. Então, ele conseguiu, de fato, expandir e aumentar ainda mais o império. Essa formação, esse vasto império, acabou despertando uma preocupação no Carlos Magno, uma preocupação com a questão administrativa, tá? Como que essa administração ela ia ser organizada, como que a sua eficácia ia ser conseguida devido à vastidão do território, devido à vastidão do império, tá? Então, para isso, ele dividiu o império em 20 condados, em 200 condados, que seriam geridos por um nobre e por um bispo. Olha aí a importância da igreja, tá? Outra característica dessa organização administrativa foi a doação de terras. Todos os nobres que auxiliavam durante as batalhas, que lutavam ao lado do Carlos Magno, eles receberam uma porção de terra. Então, o controle ele era exercido por esses líderes locais e era esse líder local, esse nobre que recebia essa terra, ele era fiscalizado por um funcionário público designado pelo Carlos Magno. Esse funcionário era chamado de missi dominici, que significava enviados do Senhor. Então era uma forma também do Carlos Magno de estar ali controlando tudo que era feito nesses territórios. Essa característica de doação de terra é muito importante para nós entendermos uma característica que sobrevive no período feudal, que é a relação sucerania-vassalagem. Mas isso é tema para uma outra aula, por um outro vídeo, tá? Um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. O Carlos Magno, esse apogeu da formação do Império Carolíngio, ele também é concomitante com a expansão do cristianismo dentro da Europa. Carlos Magno ele foi coroado como imperador do novo Império Romano do Ocidente pelo Papa Leão III. Então, essa aproximação entre igreja e a monarquia, ela se justificava pela possibilidade que o Carlos Magno e as suas conquistas, a sua expansão, dava de conversão. Todos os domínios que fossem agregados ao território carolíngio, eles automaticamente seriam também inseridos à fé cristã. Então, o número de fiéis, o número de conversões aumentaria para a Igreja Católica, tá? Então, traria mais tributos, expandiria também a fé cristã. Então, essa aliança foi muito importante, tanto para a Igreja quanto para o Carlos Magno, né? Que ganhou uma aliada poderosíssima. Outra característica também muito importante do Império Carolíngio se trata da criação dos capitulares, tá? O que foi isso?
Os capitulares eram um conjunto de leis escritas. E essas leis, ela ia de contramão ao processo de descentralização política, que marca todo o período da Europa medieval, tá? Porque essas leis, elas deveriam ser seguidas somente, e isso é importante, gente, somente nas regiões originais do território imperial. Todos os novos territórios que foram anexados ao Império Carolíngio, eles deveriam seguir essas leis, os capitulares, tá? Porém, os costumes e as tradições dos povos conquistados, dos povos anexados, eles continuavam preservados, continuavam intactos. Então, eles deveriam seguir as leis carolíngias, mas continuariam mantendo tanto os seus costumes quanto as suas tradições. Na questão econômica, o Império ele tinha um comércio bem movimentado, um comércio bem vivo, principalmente nas feiras e nos mercados. Essa movimentação ela se dava porque os árabes eles fecharam o mar Mediterrâneo. Então as riquezas que circulavam dentro da Europa se destinavam ao norte da Europa. Porém, mesmo com toda essa efervescência comercial, com essa movimentação dessas feiras, o carro-chefe da economia carolíngia era a agricultura. Ela que dava o maior rendimento e que comandava, de fato, a economia de todo o império, tá? O Renascimento carolíngio ficou conhecido como esse nome porque o Carlos Magno ele tinha um certo apreço pela cultura e pelo conhecimento. Então, durante o governo dele, ele preservou obras, traduziu obras greco-romanas, construiu escolas, igrejas. Então, ele movimentou bastante esse cenário cultural e do conhecimento. E era uma coisa que ele fazia, que foi uma designação dele. Não pautar somente na questão política e econômica, mas também desenvolver a questão cultural, tá? Assim que o Carlos Magno morre, quem assume é o Luís o Piedoso. Só que quando ele morre, o império ele foi se ver fragmentado. Ele foi dividido em 3, tá? Então nós temos o Tratado de Verdun, que é esse mapinha aqui. O que foi o Tratado de Verdun? Ele oficializa a partilha do Império Carolíngio, tá? Em 3 reinos menores, como vocês podem ver aí designado no mapa, nessas 3 cores, tá? Essa desintegração do território, ela ajuda no processo de invasão, principalmente dos vikings, tá? Nesse território, porque eles acabam se desmilitarizando. E também ajuda no processo de feudalização, porque há essa desestruturação territorial, tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês sobre o que foi o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun dividiu nesses 3 reinos menores, que ficou da seguinte maneira a fragmentação. Na porção oriental do Império, os duques da Saxônia fundaram o Reino Germânico, que foi organizado por uma monarquia eletiva. Na região ocidental, o Império Carolíngio ele ficou ainda mais enfraquecido e foi dado à dinastia Capetingia, tá? Então, os capetingios, eles assumem aquela região. Esse processo, né, essa fragmentação nesses 3 reinos menores, ele ajuda a toda essa desestruturação do território e ele acaba, os nobres dessas regiões, eles passam a experimentar uma maior autonomia política,
que é uma das características principais do feudalismo. Então, aí, de fato, que começa todo esse processo de ruralização e esse processo de feudalização, tá? Agora, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o Reino Franco e consigam perceber a importância desse reino para o feudalismo, para a composição do feudalismo, porque nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos perceber que toda a coluna dorsal do feudalismo foi baseado em aspectos romanos e aspectos germânicos, em pauta a questão do Império Carolíngio. Então, nós vamos conseguir perceber essas características ali permeadas dentro da sociedade feudal, tá? Espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro. Agora eu preciso que vocês vejam o restante do material e qualquer dúvida é só chamar.